Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois já estamos iniciando o nosso plantão de oração. Peço também que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, e ao nosso mentor individual, para que ele nos auxilie e autorize para que a gente possa dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem que a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E a lição de hoje é a lição de número 49, que tem como título Caridade e Riqueza. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: caridade e riqueza, pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo, ele escreveu isso aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. E continua assim: se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos, acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná, ensinou aos discípulos a verdade sem afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade e esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Olha que maravilhoso, né? Então, ele está falando aqui da caridade e da riqueza. Ele explica aqui direitinho que não precisa esperar ganhar na loteria, ser rico para fazer a caridade, né? Ele deu aqui o exemplo de Jesus, né? Que Jesus, ele fez tanta caridade e ele era de uma riqueza, mas ele não tinha como ele fala aqui na lição, uma pedra para encostar a cabeça para dizer que era sua. Olha a elevação moral do nosso Mestre Jesus para ensinar para nós que nós podemos sim fazer a caridade e sermos ricos. Mas não é essa riqueza de dinheiro que você vai amontoar o ouro ali, não. É a riqueza da humildade, né? da sabedoria, não é?
da bondade, da caridade, da justiça, né? Aí ele cita na lição os feitos de Jesus, né? Porque ele ensinou a todos sem afetação, sem denegrir ninguém, né? Assistiu a todos os enfermos, né? Deu coragem para aqueles que já estavam, né, desalentados, que não tinha mais ânimo. Ele, né, ministrou as consolações ali nos aflitos, dos aflitos, falando como que a gente podia, né, fazer tudo isso, né, resolver aquela situação com amor, com bondade. Explicou para a gente o que é o verdadeiro perdão. Ele disse, quando ele chegou aqui, que ele não veio destruir a lei, mas ele veio fazer com que a gente cumprisse. Mas agora, não como a lei de Italião, mas com amor. Pediu para que a gente amasse os nossos inimigos. Pediu também para que, quando batesse na nossa face direita, para que a gente oferecesse a outra. E a gente, então, tem que entender o significado dessas ações nos dias de hoje, que a gente está vendo que está tão violento, né? E as pessoas que a gente, né? Antigamente o povo falava, não teve instrução, não teve estudo, é por isso que está nessa vida, né? Hoje não. A gente está vendo aí as pessoas letradas praticamente fazendo atrocidades. Isso é porque não, ainda, né? Eles não entenderam os ensinamentos de Cristo. E eles estão doentes, porque se eles tivessem sã consciência, eles iam saber que os ensinamentos de Cristo, né? Ele vigora até hoje, né? Vigora e vai vigorar para sempre. E a gente tem que se adequar a ele para que a gente possa evoluir com qualidade. Porque Jesus disse que nós vamos sim evoluir. Nós vamos ter que estar depurados para que a gente possa estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para isso a gente precisa, né, se melhorar moralmente, né? E como diz aqui na lição, né, lembrar que o amor ele é inesgotável quando essa fonte é do coração, como Jesus vem ensinar para nós, né? Então, ele falou aqui na lição que Deus, Jesus, ainda está multiplicando esse amor para que a gente possa entender que esse é o maior tesouro da humanidade. Entendermos que somos irmãos em Cristo, né? Criaturas do Criador, estamos aqui para auxiliar um ao outro, para que podemos evoluir. Porque a gente sabe que a verdadeira vida não é aqui nesse planeta. A verdadeira vida é no plano espiritual. E nós temos que voltar bem. Porque todos nós, né, fizemos um processo reencarnatório, né, suplicamos para estar aqui, para poder, né, resgatar, vamos dizer assim, os nossos débitos. E agora a gente acaba esquecendo e fazendo pior, não pagando as nossas dívidas, né? Então, a gente precisa entender que a caridade, né, e a riqueza, ela sim pode fazer o bem, mas não é essa riqueza, até mesmo a riqueza monetariamente de dinheiro, né? Você pode auxiliar, né? Dando um emprego, auxiliando nas campanhas, auxiliando também nas descobertas de vacinas, de coisas para poder melhorar a humanidade. A gente teve um exemplo agora há pouco, né? Da Covid, que teve que fazer uma pesquisa acelerada e foi em tempo recorde, né? Vamos dizer assim, em vista da história da humanidade. Tantas epidemias que já houve antes da Covid, e a Covid foi a que foi mais, vamos dizer assim, que foi a descoberta, né, das vacinas mais acelerada no prazo de um ano, né? Então a gente tem que agradecer a Deus e entender que a riqueza não é só a riqueza de dinheiro. Nós podemos também ser ricos, né, em saúde, em solidariedade, né, em entendimento e entender que ninguém evolui sozinho. A gente sempre cita isso. Ninguém evolui sozinho, trancado dentro de um quarto, né? Então, a gente precisa se ter contato com
com as outras pessoas. Embora hoje o povo fica trancado dentro do quarto com a tecnologia aí a seu dispor, não é? Mas a gente também tem que passar como diz o Kardec, passar pelo crivo da razão. Porque essa ferramenta, ela é muito boa, mas tem que saber usar. Como tudo na vida, né? Tudo que né, os inventores inventaram, as coisas que tem aí para que a gente possa usar e auxiliar na nossa evolução, tudo a gente tem que saber usar e usar, né, adequadamente para a nossa evolução, não para degradar, né? Porque a gente sabe hoje em dia que tem muita gente abusando dessas tecnologias que elas foram, né, inventada para que pudessem nos auxiliar em todos os sentidos, principalmente na nossa evolução moral. Mas a gente sabe que tem muita gente fazendo uso inadequado, não é? E aqui, né, como fala o nosso tema aqui, caridade e riqueza, não é? A doutrina espírita explica que a caridade não é só você dar dinheiro. Você pode ouvir, você pode consolar, você pode dar um auxílio numa tarefa de casa, pode ficar, né, que nem hoje em dia a gente sabe que a população maior são de idosos e muitos que precisam de auxílio. Então, a caridade e a riqueza, como diz a nossa lição aqui, a gente tem que ter Cristo como o nosso modelo e guia, porque ele fez tanta coisa e ele não tinha um tostão, né? Como diz mesmo aqui, ó, ele fez tanta coisa, ele brindou o mundo com o esquecimento do mal, ele disse que a gente pode sim entender que o mal não existe, né? O mal é um bem mal interpretado, que daquilo ali você precisa tirar uma lição boa para a sua evolução. Então, essa lição ela veio bem a calhar e mostrar para nós mais uma vez, não é? Que Jesus fez sem ter um tostão. Muito pelo contrário, ele tinha uma elevação moral crística, vamos dizer assim, que a gente sabe hoje em dia, né, de acordo com o esclarecimento do Consolador prometido que ele mesmo prometeu, que é a doutrina espírita, que Cristo, ele foi a única pessoa mais evoluída que, né, passou aqui pela Terra. Ele é da área crística. Então, olha a evolução moral. E ele nos ensinou que a gente pode fazer muitas coisas e mostrou a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza não é o dinheiro. Ele ajuda, ajuda sim. A gente precisa dele, precisa sim. Mas a gente não precisa ter ele como um Deus, como tudo na vida. E a riqueza de que ele falava para nós é essa riqueza de sentimento, né? Entender essa riqueza de amor, né? E como aqui na lição a gente acentuou todos os feitos de Jesus, né? Que ele fez um monte né, de coisas sem precisar ter um tostão. E o seu legado está aí, vivo. E vai ser para sempre, para que a gente possa nos depurar, nos melhorar, né? Para que a gente possa evoluir com qualidade, né? Porque ele falou que não, a gente não tem que aguardar, né, sobrar, né, as sobras na nossa bolsa para a gente poder fazer um plano de caridade. A gente pode ajudar agora, né? E lembrar sempre que o amor, ele é fonte inesgotável, quando esse amor é verdadeiro, é sincero, é sublime, né? E esse é o maior tesouro da humanidade. Então foi isso que eu entendi dessa lição, caridade e riqueza, né? Então agora vamos, né, a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhora, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste,
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que possa fluidificar as nossas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço para todos da minha listinha, né, e em especial para a Rita de Cássia Batista, que a sua cirurgia possa sair logo, né? E para todos que estão, né, com debilidades na sua casa, no leito do hospital, para que todos possam ser, né, agraciados com esses fluidos benéficos do nosso plantão de oração. E vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, para que a espiritualidade, o amigo benfeitora, receba todos com muito amor e carinho, para que eles possam ter um despertar tranquilo e aceite essa nova situação. Pedimos também para a higienização no lar, que também se encontra na nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje, agradecendo a todos, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira possamos estar todos juntos novamente para fazer mais um plantão de oração. Então, fiquem todos com Deus e um bom final de semana.